Boa noite. Obrigado pela presença. Eu tenho uma pequena cola aqui, mas não tem problema. Que hoje é dia de São Pedro. A gente não pode esquecer disso. Hoje é dia de São Pedro e dia do 4º encontro, como foi falado aqui, do Esporte em Jogo. A série integra a edição 28, a trajetória do esporte, 28, porque são 28 edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E o tema desta noite é um tema sério, um tema que nós temos que cuidar bastante. Na verdade, é um caso de polícia, de intolerância e discriminação. O preconceito é uma das, ou talvez, a mais perversa herança que o ser humano pode carregar. O preconceito se manifesta sob várias e diferentes formas. Mas é o racismo, a diferença de gêneros, a opção sexual que mais sentem na pele, no corpo e na alma esse tipo de violência. E no esporte é assim também. Centenas de atletas, através dos tempos, não estamos falando só do esporte brasileiro, mas a gente vai se ater aqui mais ao esporte brasileiro. Centenas de esportistas, atletas, homens e mulheres, tiveram seu futuro ceivado por causa do preconceito. Carreiras foram interrompidas pela intolerância racial, sexual e social, que infelizmente ainda marcam e fazem parte da nossa cultura. Para debater esse assunto tão importante, só quero avisar que vocês vão poder participar com perguntas para os nossos palestrantes. Como convidados, nós temos a professora e pesquisadora Silvana Villodre Gellner, tiro o fora, e o grande nome do taekwondo brasileiro, Diogo Silva. Antes eu quero registrar e dizer, como sempre faço aqui, antes dos debates, que o Esporte em Jogo é uma parceria com o Departamento de Desenvolvimento Físico e Esportivo do SESC, temos aqui a nossa querida Alessandra, e do Instituto de Políticas Relacionais. O projeto tem a colaboração de dois grandes jornalistas, velhos companheiros, Roberto Salim e Marcelo Gomes, lá da ESPN. A diretora de arte que fez esse belíssimo cenário é a Estela Spironelli. A produção é do Tiago Blasioli. E o Tiago, hoje você toca macaca. E a direção do jornalista, também grande companheiro, Elvídio Matos. Bom, vamos deixar de blá 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 e começar o nosso encontro chamando a professora Silvana, da Escola Superior de Educação Física da Universidade do Rio Grande do Sul. A Silvana também é co-curadora, pode sentar, co-curadora da exposição Visibilidade para o Futebol Feminino, que esteve o ano inteiro no Museu do Futebol, ali no Pacaembu. Ela coordena o Centro de Memória do Esporte da Universidade do Rio Grande do Sul, do Grupo de Estudos sobre Esporte, Cultura e História, e tem experiência na área de educação física, com ênfase em História e Gênero, atuando principalmente nos temas corpo, gênero, história do tempo, educação física, futebol e mulheres. Ou seja, estamos bem servidos. O outro convidado é uma figura carimbada para todos os brasileiros, e a gente se orgulha muito que ele esteja entre nós hoje. Diogo Silva. O Diogo, que é o nosso campeão no taekwondo, nesse momento agora, na ESPN, está sendo exibido um documentário sobre ele que faz parte do projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. Em primeira mão. Mas amanhã, às 1h30, na ESPN Brasil, terá reprise, e outras reprises também virão, e vocês vão poder acompanhar. Daqui a pouco a gente vai mostrar um trailerzinho desse documentário. Vocês vão poder participar, como eu falei, e vamos lá começar a dar tratos à bola. Silvana, vamos começar com você. Primeiro as mulheres. Mulheres que têm passado momentos difíceis, né?
Nós temos acompanhado a mulher pelo fim da cultura do estupro, as mulheres têm ido à rua, lutando por seus direitos, se fala muito em empoderamento das mulheres, mas as mulheres ainda são minoria nos salários. Nós temos um governo interino que sequer convidou uma mulher para o seu ministério. Mas, de qualquer forma, as mulheres têm reagido do jeito que pode. Vamos puxar para o esporte. Você que acompanha tão de perto, principalmente o futebol feminino. Como é que você acha, como é que você enxerga que a sociedade olha para as mulheres atletas? E como é que elas, atletas, se enxergam praticando um esporte que muitas vezes é tido como esporte masculino? Beleza. Obrigado pelo aceitar o convite. Então, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, queria agradecer o convite. Estou super feliz de estar aqui, muito honrada, né, de participar desse debate e muito feliz por pautar esse debate, né? A questão do preconceito não é só no esporte, a nossa sociedade é uma sociedade com vários tipos de preconceitos, mas abordar esse tema no esporte me parece ser bastante pertinente nesse período de Jogos Olímpicos. Então, como o Trajano falou, as mulheres têm aí grande dificuldade. Eu costumamente digo que as conquistas das mulheres são conquistas, né? Não são concessões. E no campo do esporte isso é muito claro para mim. A gente não pensar só na mulher atleta, mas, sobretudo, das mulheres treinadoras, na questão da gestão esportiva, quer dizer, é um espaço muito fechado para as mulheres, né? Recentemente, eu fiz uma indicação, por que as mulheres não são treinadoras de futebol? Né? Alguém me perguntou, mas por que tem que ser uma mulher? Eu disse, mas por que não pode ser uma mulher? Né? Ou seja, muitas vezes o que acontece em termos de oportunidades para as mulheres, elas são muito mais restritas, sobretudo em algumas modalidades, que são aquelas modalidades ditas como masculinas ou masculinizadoras. Né? Uma das perspectivas que a gente tem observado nos últimos tempos é a tentativa de feminilizar essas modalidades, né? Ou seja, tornar as atletas femininas dentro de uma representação do que seja feminino. Então, é a roupa justa, os shorts curtos, o jeito de fotografar as mulheres. Geralmente, as mulheres elas não são fotografadas em ação, mas são fotografadas as atletas em poses mais erotizadas. É muito comum da gente observar isso nos jornais, sobretudo na mídia dos jornais. Ou seja, uma tentativa de erotização do corpo das mulheres. Aí eu vejo um grande preconceito. Né? Por que precisa erotizar as mulheres e não precisa erotizar os homens? Né? Torná-la mais palatável para o espetáculo esportivo? Né? Então, acho que tem muitos temas que a gente pode pensar nesse sentido. Se, por um lado, há essa representação, as mulheres não se enxergam assim. Claro que eu não posso generalizar nem todas as mulheres, nem todas as atletas. Há várias possibilidades das pessoas se identificarem com os discursos que são mais ou menos aceitos na sociedade. Mas elas sempre trazem muito o seu protagonismo. Puxa, eu sou uma atleta, tenho tantas medalhas, eu participei de tantos campeonatos, eu quero ser reconhecida pelas minhas competências como atleta, eu não quero ser reconhecida pela minha beleza ou pela falta da minha beleza. Então, acho que são questões, especificamente pensando com relação às mulheres no esporte, que não está só no esporte, mas, sobretudo, no esporte, que é um espaço de exibição de corpos performáticos, digamos assim. A gente observa o esporte e, ao observar o esporte, a gente olha aqueles corpos que têm desempenhos fantásticos, né, e que um pequeno detalhe pode causar uma diferença enorme em termos de competição. Mas, para as mulheres, tem sido um espaço muito a conquistar. Eu, ultimamente, tenho pautado muito a discussão sobre o futebol. Tenho participado de várias atividades e tenho buscado as atletas da primeira geração. Eu tenho entrevistado várias delas. Você falou que teve com a Cici nos Estados Unidos, que é uma grande craque de uma geração anterior à Marta, etc. Então, a Cici ela é reconhecida pela FIFA como uma das lendas da FIFA, e no Brasil, se a gente fala Cici, poucas pessoas conhecem quem é a Cici. Então, eu tive com a Cici, com a Márcia Tafarel, que também está nos Estados Unidos, e tenho conversado muito com essas atletas da primeira geração. E elas têm um sentimento muito triste pela falta de reconhecimento, quase ninguém lembra que elas existem. Essa é a primeira seleção brasileira de 1988, portanto, a gente já tem aí algum tema pela frente. Não existe nenhuma biografia sobre uma jogadora de futebol. A Marta, que é uma biografia não autorizada, que não pode ser comercializada. Quer dizer, tem uma série de invisibilidades.
É só para pensar esse primeiro bloco, para não monopolizar a palavra, eu só gostaria de dizer... Mas foi um belo início. Eu só queria que você, antes do Diogo falar, só pontuasse o seguinte. As mulheres, havia uma proibição, as mulheres eram proibidas de praticar alguns esportes, até a década de 30. Com a ditadura, o golpe militar de 64, aumentou o número de esportes proibindo mulheres de praticar. Você podia resumir rapidamente que esportes são esses que as mulheres não podiam praticar até a década de 30 e a partir do golpe militar? Então, em 1941, o Conselho Nacional de Desportos deliberou uma lei que as mulheres não poderiam participar de esportes incompatíveis com a sua natureza, pensando que, naquele momento, a representação primeira da mulher é a mulher-mãe, recatada e do lar, digamos assim. Né? Portanto, aquilo que era fora dessa representação, estou falando em 1940, aquilo que era fora dessa representação era proibido. Então, algumas modalidades esportivas, sobretudo as de longa distância, que exigiam um certo esforço físico, elas foram proibidas, porque se julgava que se a mulher corresse muito, por exemplo, ela poderia perder o útero, ele podia cair, né, ela poderia ter problemas com essa representação. Então, esportes como provas de natação de longa distância, polo aquático, rugby, as lutas, as modalidades de lutas, elas foram inseridas dentro dessa possibilidade. Em 64, de novo, se reafirma, 64 a 65, de novo, a inclusão de outros esportes. As lutas, as corridas de grande distância e o futebol. Daí o futebol é nomeado aí. Então, mas o que eu sempre digo, a despeito da proibição, não significa que elas não jogaram ou que elas não lutaram. Elas só não podiam fazer oficialmente. Então, tinha jogo de futebol, chegava a polícia, mandava parar, acabava, mas elas faziam de novo. Parecia o início do samba, né? O samba era maldito, né? Tinha que fugir, por isso aquela música, chefe de polícia e tal. Quer dizer, elas jogavam, mas tinham que fugir da polícia. Inacreditável, né? E jogava. Deixa eu só dar um exemplo. Porto Alegre tem uma lutadora chamada Leia Linhares, do judô, e ela era um grande fenômeno. A vida inteira ela foi se construir para ser lutadora. Com a interdição, na década de 60, ela não podia competir oficialmente. Então, ela queria ser faixa preta, mas ela não podia ser reconhecida oficialmente. Ao mesmo tempo, isso é para a gente só perceber como existe uma série de contradições. Ao mesmo tempo, ela era ícone da televisão Piratini, na época, para fazer demonstração de defesa pessoal, para ensinar as mulheres a se defenderem dos perigos das ruas, etc. Quer dizer, ela não podia lutar oficialmente, mas ela podia praticar essa luta, desde que não competitiva. Então, agora finalizando mesmo, que eu estou dizendo que eu vou finalizar, eu sempre digo que silêncio não significa ausência. O fato de a gente não conhecer a história de muitas mulheres no esporte brasileiro não significa que elas não estavam lá. Mas a história oficial, a mídia oficial não falou sobre elas. Né? E daí é uma forma de preconceito. Bom, nós vamos falar agora com o Diogo, mas antes, nós vamos passar um trailer do documentário que está sendo exibido agora na ESPN, que também vai ser exibido amanhã na ESPN Brasil, sobre a vida do Diogo. Vamos assistir um pouquinho. Mais um pontinho do Diogo, 5-4. Mais um golpe certo. E aí, no final, o Diogo consegue empatar o combate. Faltam 3 segundos. Vai terminar. 10 segundos. A luta da sua vida. Que golpe espetacular de A Confederação Brasileira de Taekwondo ameaçou punir com suspensão o ídolo Diogo Silva. Pois ele volta com a luva. Foi um sinal de protesto. Falou para o mundo todo como que eram as coisas aqui no Brasil. Foi um soco no estômago, toda a equipe, alguns atletas choraram, outros apoiaram o Diogo. Eu não vejo o Diogo como uma pessoa humilde, ele não tem humildade. É um dos fatores que me fez largar essa vidona da rua e vir pro esporte. Eu sou mais um vencedor. A gente não sabia onde aquilo ia terminar. Ele vive com aquela medalha até hoje. Diogo criou inimigos poderosos. Tudo que eu queria, tudo que eu sonhava, eu tinha conquistado. Eu só queria uma medalha olímpica. Então, eu vou ficar em cima do documentário, que é a luta de um homem só. Que luta é essa, Diogo? Boa noite a todos, boa noite, Trajano.
Acho que já está passando nesse momento, né? Estou louco para ver, não vi ainda. Eu acho que a luta de um homem só, na verdade, ela é uma representação de várias lutas, né? Mas é uma simbologia no qual, quando você faz o enfrentamento, normalmente você fica sozinho. Porque quando nós conversávamos internamente com os outros atletas que a gente precisava fazer uma articulação ou algum tipo de movimento para poder frear esse sistema no qual o dinheiro somente goteja para a gente, mas o investimento nunca chega por completo para o atleta, um grupo de 16 atletas, 8 topavam. E no dia que a gente ia sentar na cadeira, quando olhava para o lado, os 7 desistiram, só eu que ficava. Então, a representação da luta de um homem só é porque todos desistiam. No momento crucial, o momento mais importante, as pessoas desistiam. E muitas vezes eu me senti sozinho. Eu falei que o silêncio era o fracasso para todos os atletas. Assim. Não ia resolver o problema de ninguém ficar em silêncio. Porque se o caso não tornasse público, dificilmente as pessoas iam ter ideia do que aquilo acontecia. Vamos falar de discriminação. Você tem algum caso concreto que você tenha vivido ou que você tenha sabido pelo fato de ser negro, ou você tenha assistido algum atleta negro passar por experiências desagradáveis, terríveis? Atletas brasileiros. Você pode até ter conhecido atletas fora do Brasil, mas vamos focar no atleta brasileiro. O preconceito, o racismo, ele tem muitos caminhos, na verdade, né? Nem sempre ele é diretamente, ele é impactante, no qual você fica muito ofendido naquele momento. A maioria das vezes ele é rasteiro. Ele é pelas beiradas. Ele não se apresenta cara a cara? Ele não se apresenta cara a cara, principalmente no Brasil, né? O Brasil não assume de forma alguma, porém pratica. Né? Então, em alguns países, eles já assumem. Esse lado da rua é para tais, esse lado da rua é para outro, então você já sabe. No Brasil, você não sabe. Então, isso é muito entre linhas. É a forma que a pessoa te atende, ou se ela te atende, né? A quantidade de vezes que você é vigiado, né? O constante tipo de abordagem da polícia, a forma que falam de você. Você já foi abordado pela polícia dessa forma? Inúmeras vezes. Várias vezes? Inúmeras vezes, assim. Porque a abordagem da polícia ela tem um estereótipo, ela tem um perfil no qual praticamente todos os negros se encaixam. Dificilmente um padrão não se encaixa. Então, quando sai uma nota no rádio, um homem negro de 1,80 m, 1,70 m, magro, 80%. Então, assim, eu não conseguia fugir dessa estética. Então, no esporte, eu senti inúmeros impactos. Né? Eu tinha um impacto, primeiro, por ser negro, eu tinha um impacto por ser latino, por ser da América do Sul. Então, quando isso acontecia fora do país, o maior impacto era por ser da América do Sul, era por ser brasileiro. Em muitos países, o brasileiro não é bem visto, e é uma grande dificuldade, porque todos acham que você é desonesto. Que tipo de país? Espanha é muito forte, França é muito forte, Alemanha, esses países são muito fortes. Ásia, Coreia do Sul, China também. A diferença é que Estados Unidos, né, alguns países eles são educados e não transmite. Outros países isso é bem descarado. A Espanha isso era bem descarado assim. Os espanhóis, eu treinei durante muito tempo no CAR, que é o Centro de Alto Rendimento da Espanha, que tem em Barcelona e tem em Madrid. E nós íamos fazer os treinamentos, eles não se misturavam com a gente de forma alguma. No começo a gente achou que era até algo que poderia ser uma aclimatação, eles ainda estavam se adaptando a nós, mas depois de 1, 2, 3 semanas, nem oi. Em alojamentos praticamente um do lado do outro. Então, isso vai te constrangindo. Né? Eu tive um momento na Alemanha, em Hamburgo,
com skinheads. Infelizmente, cruzei com eles. E aí eu tive que entrar num espaço... Uma coisa que eu aprendi, assim, que um dos povos mais discriminados no mundo são os de religião islâmica, né? Libaneses, turcos. Então, são os povos que eu me aproximo, que eu sempre me aproximo, porque eles já têm esse modelo de acolher as pessoas e não deixar essa violência. Você, então, é mais acolhido ou é acolhido somente por esses? De forma geral? De forma geral. Sim. É onde você se sente melhor? Mais em casa? Mais em casa, sim. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com iranianos, turcos, libaneses, zero de problema. Com europeus, a gente sempre tem muito problema. A França, acho que é o lugar que, se um dia você tem uma passagem de graça para ir para qualquer lugar do mundo, eu nunca escolheria a França. Pela quantidade, eu fui 5 vezes para a França, 5 vezes isso aconteceu. Na França, isso já é muito chocante. Impressionante. Silvana, vamos voltar a falar do futebol feminino. Você tem trabalho em todas as áreas, de gênero, mas o futebol feminino tem dominado a sua pesquisa. Você está na frente, né, conversando com ex-atletas e tal, acompanhando a trajetória até dessas meninas que vão agora disputar o Rio de 2016. Fala um pouquinho mais do preconceito em relação a essas meninas. Não essas que estão jogando agora. Eu também não quero falar só do alto rendimento, não. Eu quero falar daquela menina que gosta de futebol, quer jogar futebol na sua escola, que pede ao pai para jogar futebol. Né? Vamos falar também, vamos abrir um pouco o leque e não falar só do alto rendimento. Perfeito, eu ia fazer essa sugestão, né? Porque a gente acaba olhando o esporte e pensa sempre no esporte de alto rendimento. O esporte é plural, né? Ele acontece em vários espaços e ele tem vários significados, depende exatamente no espaço que ele acontece. Então, assim, o futebol me invadiu nos últimos 3 anos. Né? Começou, eu sempre trabalhei já há mais de 20 anos, eu trabalho com mulher e esporte, com a perspectiva que eu me dei conta que não existia nada das histórias das mulheres, né? As mais antigas, sobretudo. E num contato que eu tive com a Aline Pellegrino, que foi 8 anos capitã da seleção brasileira, disse, gente, ninguém escreveu nada sobre essas pessoas. Então, uma das minhas orientandas de mestrado, efetivamente, começou a escrever sobre a Aline. E aquilo foi me instigando de uma maneira tão grande, fui atrás da seleção, pulei muro para conseguir na seleção. No primeiro momento, a seleção não recebia muitas pessoas. Descobrimos um evento em Brasília, eu olhei o ônibus da seleção brasileira, eu disse, é hoje que eu converso com essas mulheres. A CBF, no primeiro momento, não dava muito acesso pela assessoria de imprensa. Chegamos. Né? E daí chegamos e abrimos esse espaço. Né? Hoje não tem mais esse impeditivo, não que fosse, mas o que eu acho interessante? Exatamente a gente pensar que se houvesse uma maior visibilidade das atletas, da seleção, por exemplo, aquela menina que está na escola e que tem um desejo e que joga futebol, o pai e a mãe não vão achar que aquilo não é para meninas. Se a gente pensa que a gente tem uma Marta, que é 5 vezes a melhor jogadora do mundo, mas não é só a Marta, tem uma série de mulheres que jogam futebol nas várzeas, nos campeonatos. No Rio Grande do Sul tem uma Liga da Colônia que tem 20 times de mulheres em determinados momentos. Né? Por que não se conhece sobre elas? Então, assim, pensar nas várias dimensões do futebol me parece interessante, sobretudo para criar referências para que as meninas que desejam jogar futebol, que nem seja jogar futebol profissional, mas tem espaço na escola, no bairro, muitas meninas jogam com meninos porque não tem nos espaços de lazer o futebol para as meninas, elas possam conquistar esse espaço. Uma pesquisa que a gente fez nos espaços públicos, por exemplo, eles são quase todos tomados pelos meninos. As meninas dificilmente ascendem à quadra esportiva para jogar futebol. Eles estão na quadra, elas estão naqueles espaços com aqueles cones laranja, numa quadra improvisada. Então, há uma diferenciação muito grande. Né? E, nesse sentido, a aproximação que eu tenho tido com as atletas me mostra muito isso. São gerações distintas. Ao mesmo tempo que eu entrevisto uma Cici que é da seleção da década de 80 e que eu tenho contato com as jogadoras da seleção de hoje, são outras realidades. Muitas vezes as jogadoras de hoje não conhecem essa história e não sabem que para elas chegar onde elas chegaram hoje, com uma seleção permanente,
com um pouco mais de possibilidades. Tem 14 ou 15 das nossas jogadoras hoje da seleção brasileira que estão jogando fora do país, ou seja, uma visibilidade conquistada. Tiveram tantas outras mulheres que abriram esses caminhos, né? E essas mulheres sequer são conhecidas. Então, eu penso que, quando a gente conhece e reconhece as trajetórias, não só no futebol, mas no esporte em geral, e eu estou falando especificamente das mulheres, mas tem tantas outras possibilidades de preconceitos e que as pessoas não são valorizadas, seriam inspirador para as novas gerações. Então, eu acho que dá para a gente pensar por aí. Estou falando só na questão das mulheres. Daqui a pouco eu vou soltar um vídeo da Bruna, mais tarde, para a gente continuar. Porque a Bruna é zagueira da seleção brasileira, é uma pessoa pensa bem, fala bem, é interessante para prolongar nesse assunto. Mas eu vou pedir para soltar um vídeo, viu, Tiago? Aquele vídeo nós temos depoimentos sobre racismo. Na Suécia foi quando eu cheguei no aeroporto, onde todos passaram, né, com várias malas, e eu só com uma mala. O cara quis abrir a minha mala, não sei para que ver o quê, não sei, mas todos passaram. Ele só veio a mim, que todos eram brancos, e eu era o único negro que estava no meio ali. E ele quis abrir exatamente a minha, e ficou procurando muita coisa na minha mala, onde não tinha nada, só tinha exatamente roupas. Racismo, assim, as mães, né, bitolaram ela. ela. O pessoal racista, né? O nosso país é bonito nisso, né? E daí bitolaram ela e cortaram ela, porque se a minha filha dançasse, como ela estava muito bem no balé, os pais tirariam as filhas. Isso em São Leopoldo? Em São Leopoldo, né, no sul. E daí aconteceu o quê? Ela optou pelo judô, e eu e o pai dela demos força para ela ir para o judô. Quem fala que não tem racismo são as pessoas que não são negras, que têm uma posição social legal e que vivem numa boa, porque as pessoas negras, quais tu perguntar, todas têm uma história para te contar. Quando a Daiane começou a fazer ginástica, eu dizia assim, até digamos assim, elogiando, mas já puxando. Tipo assim, essa menina que tem esse potencial por tanta impulsão, assim, por que ela não tenta o atletismo? A Daiane, em primeiro lugar, ela é a nossa heroína, minha, da mãe, porque justamente assim, ó, é como eu manifesto, eram 3 preconceitos. Porque na realidade, preta, pobre e gaúcha. Vamos treinar no Paulistano, e o Paulistano é aquele clube cheio de preconceito. Essas coisas têm que ser ditas. Então, era um clube cheio assim de preconceito. E a gente não podia chegar na piscina, em determinado lugar, aquelas barreiras. Então, nós conversamos. Era eu, Wanda dos Santos, Ademar Ferreira da Silva, Teres da Conceição, Érica, Cipriano, Anubis. E a gente combinou que a gente, pelo menos algum dia, nós íamos fazer uma farra. Aí a gente combinou, acabou o treinamento, a gente tudo sujo, tudo fedendo, se jogavam tudo na piscina. Aí foi um bafafá danado, sabe? Aí quando nós chegamos outro dia, o cara tinha escoado todinha a piscina e estava jogando álcool e tacando fogo. Tenho 1,65 m de altura. E a Marília Conceição Cipriano soltou 1,71 m. Aí vieram nos dizer que nós havíamos alcançado o índice para ir para a Olimpíada, que era 1,65 m. Ó, vocês já estão dentro da Olimpíada, vocês alcançaram o índice. Uma alcançou o índice, que é a Ida, e a Cipriana ultrapassou o índice. Mas que nada disso aconteceu, não. Eles nos obrigaram, nós não entendíamos por quê, fizessem mais 5 eliminatórias. Agora, eu cheguei à conclusão que nós tivemos que fazer essas 5 eliminatórias, que isso não existe, porque nós éramos negras. Tá, nós tivemos o depoimento do pai da Daiane, da grande Aida dos Santos, da Odete Valentim, que é uma graça, da velhinha, a grande Odete Valentim, e vários esportes diferentes. Tivemos gente do judô, da natação, do Edvaldo Bala Valério, mostrando exatamente isso que você está falando. Você tem algum caso concreto que você tenha visto, não do taekwondo, mas de algum outro atleta que você tenha convivido e que essa pessoa, que você tenha ou assistido, ou essa pessoa tenha dito para você que sofreu concretamente e desabou, vamos dizer, por causa de um racismo? Numa competição tipo Pan-Americano, ou um campeonato brasileiro, jogos abertos? Sim, nós temos muitos casos, né? A própria Edina C. Silva foi uma pessoa que foi massacrada.
né? E foi a maior referência do judô no mundo todo. E é uma pessoa maravilhosa e foi massacrada, né? Então, eu acredito que a nossa maior dificuldade é autoestima, porque nós não nos vemos, né? Nós não estamos em cargos de chefia, não estamos em cargos de poder, não temos apresentadores, não temos comunicadores. Então, a gente não tem essa autoestima de poder, essa autoconfiança. E criam-se leis, criam-se regras para o racismo, no qual a pessoa que vai fazer o boletim de ocorrência é a pessoa mais racista para fazer aquele tipo de trabalho, né? Então, assim, nós temos muito receio da polícia, porque as abordagens da polícia sempre são muito violentas. E quando um caso de racismo acontece, nós temos que ir até a delegacia fazer boletim de ocorrência com um policial. Então, já é constrangedor. Já sofre ali, né? Muitas vezes você nem vai. Você fala, já sabe o que vai acontecer. Não vai dar nada, ou ainda vai piorar. Então, acho que no esporte isso acontece pela invisibilidade, né? Se pegar casos como João do Pulo, Nelson Prudêncio, bicampeões olímpicos, e que não tiveram oportunidades de ser garoto propaganda, de fazer publicidade, de serem grandes comunicadores na TV. Assim como outros atletas, eu entro nos aeroportos do Brasil, né, os atletas patrocinados hoje, você não vê... Tem um padrão X. Parece que existe uma estética no qual, para você ser patrocinado, não basta só você ganhar. Você precisa estar dentro daquela estética. Então, assim, eu fiz minha primeira publicidade com 33 anos. Eu já tinha ido para 2 Jogos Olímpicos, já tinha ganhado 4 títulos mundiais. Então, não era referência para questão de título ou de visibilidade, é porque eu não faço parte de um padrão estético no qual a TV gosta. Assim como a TV, as agências de publicidade, o patrocinador. É um problema cultural. Não sei se você já viu um filme que passa na internet, que tem aí YouTube e tal, de crianças assistindo. Tem 2 bonequinhos de costas e a criança de frente. Vocês conhecem isso, Silvana? E um é negro, outro branco. E a voz pergunta para a criança: quem é mais bonito? Apontam para o branco. De quem você tem medo? Apostam para o negro. E vai assim, são uma série de perguntas. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Tem esse problema cultural? Tem, e na luta isso é muito forte, porque na luta sempre são os asiáticos que são os grandes atores, né, quem brilha, Jack Chan, Bruce Lee, Jet Li, sempre os asiáticos. E os negros somente são os do mal. Eles não têm no cinema mundial um filme de lutadores no qual um negro não é do mal, não é o inimigo. O Muhammad Ali, agora apareceram vários vídeos dele, após a morte, uma entrevista dele para a televisão, ele perguntava para a mãe: escuta, os anjos são todos brancos, Jesus branco, os apóstolos todos brancos, né? É um vídeo sensacional, um programa de televisão que ele participou, ainda jovem. A gente não está falando de coisas que aconteceram 30, 50, 60 anos atrás. Vou falar algo que aconteceu comigo 2 semanas. Agora. Eu fui chamado para uma empresa de filmes francês para fazer um filme, como se fosse um Netflix, na França. Eu fiquei empolgado, legal, e o filme é de lutadores. Eu falei, nossa, meu sonho desde criança fazer um filme de lutadores. Aí, quando eu cheguei no estúdio para fazer a pré-seleção, eles olharam para mim: gostamos muito de você, mas você vai ser o capanga. Porra, capanga. Então, assim, está mais que provado, né, que a gente sempre é o inimigo, sempre é o capanga, sempre é o bandido, sempre é quem rouba. É o lado ruim, né? E aí, você é o capanga, né? Bom, será que eu aceito? Será que eu não aceito? E olha que você leva uma pinta de Seu Jorge, hein? Né? Então, isso é real, isso acontece, em testes, né? A gente faz alguns testes para fazer publicidade e, realmente, o que tem para a gente
é o resto, é o que sobra. Bom, a gente falou de racismo, falou das mulheres. Tem outro, nós estamos falando de preconceitos, né? Eu vou passar um vídeo aqui do Michel do vôlei, que aí já vamos para uma outra seara. A distribuição de camisas em frente ao ginásio é em nome da diversidade. O uniforme dos funcionários, de quem organiza a entrada dos torcedores, alerta: preconceito é a pior violência. Violência que o meio de rede Michael sofreu em Minas Gerais, pela torcida do Cruzeiro. Porque a gente está em pleno século XXI e isso é inaceitável. Nem por homofobia, nem preconceito, nem discriminação de cor, de raça. Eu acho que a manifestação é válida para tudo isso, não só para o preconceito, mas eu acho que é tudo, incluindo tudo, assim. A torcida em Araçatuba reagiu à falta de educação, à discriminação. E o time, o Vôlei Futuro, se posicionou contra o preconceito. Em pequenos detalhes, como o arco-íris na manga da camisa e no uniforme do líbero Mário Júnior, e em grandes gestos. Na hora que eu entrei aqui no ginásio, fiquei muito feliz com o pessoal com a camiseta, o pessoal, independente de mim, independente do Michael, jogador, eu acho que a causa é muito válida. Eu acho que o que a torcida fez aqui foi uma manifestação maravilhosa e eu nunca tinha visto uma coisa igual e tão bonita assim. A semana mais conturbada da carreira de Michael terminou com abraços. Porque o Michael está no nosso coração e a gente ama ele muito. E ele demonstrou hoje o quanto ele é importante para nós. Isso aí foi alguns anos atrás, eu não me lembro bem quanto tempo faz. 3 anos atrás? A opção sexual também é um preconceito, isso no esporte, inclusive, sofre uma barreira, um preconceito brutal. Casos como esse aí, a demonstração da torcida foi até, a reação da torcida foi muito interessante. E no futebol feminino, nos outros esportes, o que você tem observado, você que pesquisa muito essas áreas? Eu acho que a questão da orientação sexual é preconceito na nossa sociedade de uma forma geral. Eu diria que não só no futebol feminino, mas no futebol, né? Não se fala, a homofobia no futebol me parece bastante presente, né? Vale lembrar o caso do Richarlison, né? Até hoje sofre com a acusação. Eu lembro da reportagem do Ronaldo Fenômeno, naquele caso com as travestis, que teve que ir ao jornal Fantástico, programa da noite, dizer que não era bem aquilo. Quer dizer, quando se coloca em suspeição a orientação sexual de uma pessoa, essa pessoa imediatamente ela é denegrida. E eu quero chamar a atenção para o significado das palavras, né? Denegrido, associado a negro, a negativa. A nossa linguagem, só para fazer um parênteses, a nossa linguagem ela produz uma série de significados. A situação está preta, o buraco é negro. Como judiar, né? Pejorativas. Injuriar. Como judiar também. Programa de índio, se a gente está pensando em raça e etnia, programa de índio não se refere a alguma coisa boa, né? Então, da gente pensar isso. Então, o que eu vejo assim, né? Há uma associação direta, a nível de senso comum, muitas vezes, entre determinadas modalidades esportivas e a orientação sexual daquelas pessoas que as praticam. Então, esportes que são considerados muitos masculinos, muitas vezes, já se diz que, bom, aquela atleta, com certeza, ela é lésbica, já tem uma associação direta. Do mesmo modo, o menino que vai para a patinação artística só pode ser gay. Então, essa associação direta vai produzindo uma representação que acaba fazendo que muitas pessoas desistam do esporte exatamente por conta disso. Seja pela pressão familiar, que não quer ver o seu filho ou sua filha submetida a esse tipo de exposição, seja porque a pessoa não consegue se manter no espaço esportivo exatamente pelo preconceito que sofre dos colegas, do treinador, do clube, da invisibilidade. Então, eu penso claramente, o caso do Michael é interessante, porque a torcida comprou a briga, mas isso é uma exceção no que a gente percebe no dia a dia do contexto esportivo, no contexto da educação física na escola, no contexto do esporte de várzea. Né? Ainda hoje, a questão da identidade ou da orientação de uma pessoa, da pessoa, ela importa muito. E daí tem outro tema interessante que a gente não está olhando, que são as pessoas transexuais, né? As pessoas trans, e talvez os Jogos Olímpicos hoje tenham a possibilidade que atletas trans participem,
né, traga uma outra visibilidade para um grupo que, além de tudo, de ser excluído, é invisível. Né? Então, eu sempre penso que a diversidade, quer dizer, o que a pessoa é, não tem o privado, a vida privada de uma pessoa diz respeito a ela mesma, não tem que ter essa exposição pública, né? E essa associação direta. Muitas vezes, essa associação que eu estou falando, mulher que joga futebol é lésbica, algumas sim, outras não. Né? O que isso importa? Acho que é sempre essa pergunta, o que isso a faz melhor ou pior do que outras pessoas? Né? Então, é um tema ainda bastante controverso, é um tema pouco falado, como também um tema pouco falado na questão do esporte é o assédio. Né? O assédio, temos a Joana Maranhão, que recentemente teve a coragem de dizer o que ela passou. Eu tenho absoluta convicção de que várias outras mulheres sofreram e sofrem assédio, mas não conseguem falar sobre eles por questões de dificuldade de encarar a situação e também porque perde algumas conquistas. Né? E, às vezes, assédio é moeda de troca numa sociedade como a nossa. Não só em termos das mulheres, mas também vários meninos sofrem assédio por parte dos seus treinadores e etc. Mas são temas que isso que eu queria chamar a atenção, a gente discute pouco temas relacionados à questão da sexualidade no esporte, né? Que vai desde a homofobia, desde a invisibilidade das pessoas trans e a questão do assédio e da violência sexual, que me parece que é um tema bastante difícil e necessário de ser pensado. É legal. Vou abrir para a pergunta. Já levantou ali. Você podia se identificar primeiro, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Jorge. Eu fico muito comovido porque eu participo de um trabalho junto com meu amigo aqui, Vladimir, sobre o Respeito Futebol Clube, que engloba tudo isso que vocês estão falando. Então, me comove estar aqui, porque eu sou bem ligado sobre esse assunto. E a pergunta que eu queria fazer é sobre como o racismo poderia ser combatido aqui no esporte. Como a gente pode ter ações educativas, a gente poderia, os próprios atletas irem à frente para falar sobre isso e ensinar alguns caminhos para combater, porque o racismo realmente é uma perversidade sem tamanho. Né? Quem é negro que sabe, que sente na pele realmente tudo, né? No esporte ou na sociedade em geral. Então, acho que é uma pergunta bem enfática sobre isso. O que os atletas poderiam fazer, porque esperar governo é difícil, né? Então, o que os atletas poderiam fazer, ações educativas, para combater o racismo? Bom, eu acredito no modelo que chama afrofuturismo. Né? O afrofuturismo é você recontar a história. A maioria dos livros didáticos da escola contaram a versão dos portugueses, mas nunca contaram as nossas. Né? Então, quando nós recontamos a nossa história, nós incentivamos escritores e poetas a recontar essa história. Você tem os músicos que têm um poder de comunicação massiva. Então, em suas composições, se eles recontam as histórias, nós temos um alcance grande para as pessoas pesquisarem e ter um entendimento maior sobre esse tema. Os atletas que são bem-sucedidos, reverter esse seu sucesso para o seu país, ou para aquela cidade no qual ele nasceu. Então, o Michael Jordan, nos Estados Unidos, ele tem um instituto que tem uma escola. O Michael Johnson, ele tem um instituto que tem uma escola. Então, todos os grandes atletas negros americanos abrem um instituto e uma escola e reeducam essas pessoas. Então, eu acho que o que falta para o Brasil para a gente combater isso com mais força é essa transformação de grandes atletas que conseguiram visibilidade, retornar esse conhecimento para os seus bairros, para as suas comunidades. Retornar essa riqueza para os seus bairros, para as suas comunidades. E não deixar de falar. Porque muitas vezes você alcança um status no qual você se blinda. Então, você não precisa mais participar porque você já não faz mais parte daquela zona de risco. Hoje eu trabalho com a Anistia Internacional, exatamente sobre o impacto dos Jogos Olímpicos nas comunidades do Rio de Janeiro.
a nossa conversa é exatamente essa, é como podemos modificar. Então, um dos caminhos que nós utilizamos é recontar a nossa história, fazer essa riqueza retornar. Então, vamos supor, os grandes jogadores de futebol, que alguns tornam-se milionários, ao invés deles abrirem empresas, abrirem mais clubes de futebol para ganhar mais dinheiro, abre uma escola. Porque é na escola que a gente faz a transformação. Então, eu acredito nesse processo. É o processo no qual nós vamos, para poder ter um equilíbrio, ele não é um equilíbrio financeiro, não é um equilíbrio social, ele é um equilíbrio intelectual. Porque se eu perguntar para vocês nome de 5 grandes atletas negros brasileiros, dificilmente a gente vai saber responder. 5 grandes atores, 5 grandes poetas, 5. Por quê? Porque eles não aparecem, eles não são falados. Então, nós temos que falar deles. Então, acho que recontar a história é um passo para poder equilibrar as coisas. Silvana, quer? Eu queria falar um pouco, sim. Não dá para esperar do poder público, porque o poder público não são as pessoas, né? Eu acho que a gente está vivendo no Brasil um momento bastante interessante, com relação, por exemplo, à ideologia de gênero. A cultura afro-brasileira na escola tem todo um movimento agora para retirar da escola a cultura afro-brasileira. Temos que tomar cuidado que há um movimento, a Escola Sem Partido, que é retirar exatamente o pouco que nós estamos oferecendo nas escolas, no ensino. É preocupante o que estão tentando enfiar goela abaixo da gente agora. Então, eu acho que esse momento é um momento muito perigoso, muito perigoso. E daí eu concordo plenamente com o Diogo, a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque o retrocesso não é o poder público que é responsável, são as pessoas, né? Então, é falar, é trazer os exemplos, é mostrar, é discutir, é debater, a gente tem que fazer isso, mesmo com as pessoas com as quais a gente não concorda. Né? Toda a discussão de gênero, que nada mais é discutir gênero, nada mais é dizer que homens e mulheres são diferentes, que tem uma característica de feminilidade, de masculinidade, que uma mulher não pode ganhar menos só porque ela é mulher, inclusive porque ela tem tripla jornada de trabalho, além dela trabalhar fora e ganhar menos, o mesmo cargo que ela tem que o homem, ela cuida da casa, da maternagem, do espaço doméstico. É discutir isso. Isso é algo perigoso, que se queira tirar das escolas, que vão dizer que vão transformar meu filho em homossexual. É impensável do meu ponto de vista. Então, eu creio, no Rio Grande do Sul, a gente teve um exemplo bastante interessante, que vocês devem ter acompanhado, do árbitro Márcio Chagas, né, que, num jogo no interior do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, a torcida do time, do esportivo, já na chegada, sempre xingando, o macaco, o que está fazendo aqui. Quando ele sai do jogo, o carro dele está espancado, tem 2 bananas no para-brisa, e no escapamento do carro enfiaram uma banana. Nada mais fálico, né, do que isso. Márcio Chagas, naquele momento, árbitro negro, sendo considerado o melhor árbitro do Rio Grande do Sul naquele momento, e ele diz, eu não aguento mais. Não é esse exemplo que eu quero dar para o meu filho. E, nesse dia, ele resolve fazer a denúncia, né? Ele fotografa, junto com o árbitro colega dele, que estava no momento, e ele, de manhã, já anuncia e chama a imprensa e faz a ocorrência, porque ele só podia fazer ocorrência policial no outro dia. E, claro que isso lhe deu uma visibilidade e também teve consequências, né? Ele, imediatamente, logo depois, ele sai da arbitragem, ele se aposenta, porque ele percebeu que ele não ia mais ser chamado, né? Então, muita gente diz, por que determinadas pessoas não fazem? As pessoas têm medo de perder o pouco que elas conquistaram, porque é tão difícil conquistar que perder aquilo é muito mais doloroso, né? Então, acho que a gente tem que pensar também nisso. Eu acho que o que o Diogo fala é super importante, que zera vários dos nossos atletas que enfrentam vários preconceitos, seja por raça e etnia, por orientação sexual, por gênero, por religião, por classe social. Eu fico vendo o pai da Daiane falar, né? Ela é preta, negra, pobre e gaúcha. Pobre e gaúcha. Por que gaúcha? Porque está fora do eixo Rio-São Paulo para os esportes olímpicos, né? Então, tem uma série, um conjunto de situações que elas são tão naturalizadas na nossa sociedade que a gente não percebe que ali está acontecendo uma situação de preconceito, de exclusão. A pessoa sai, ela não foi forte o suficiente, ela caiu fora. Mas vai aguentar na pele muitos dos preconceitos, que é essa pessoa que desistiu de um sonho para não sofrer tanto mais daquilo que está sofrendo.
Então, acho que tematizar, falar, abordar, discutir, conversar, o que ele fala é impressionante. Olha os livros didáticos, gente, não tem representação de negros nos livros didáticos. Né? A família margarina, papai, mamãe, um filho e uma filha, propaganda de margarina. Né? Como se não tivesse avós que fossem a família, se tivessem pais e mães que têm gays e que têm filhos, quer dizer, tem uma série de conjunções familiares, mas um modelo é aquele que parece ser o certo. E daí não é um modelo interracial também, né? É um modelo sempre comercial margarina. Enfim, eu acho que, por isso que debates como esses são fundamentais. Né? Daí a gente pode dizer, atingir um número pequeno de pessoas, mas não interessa, eu dou aula na universidade. Né? Eu tenho alunos de graduação e de pós-graduação. Às vezes eu falo na graduação, tem um monte de menino, não quer nem saber o que eu estou falando. Né? Se não está no celular, estou com as pernas em cima da classe, que saco que eu vi essa mulher falar sobre isso. Mas se tem 1 a 2 pessoas naquela sala que se sensibilizam para esses temas, que vão pensar diferente, a gente já avançou. Né? Eu acho que é a resistência sempre. Né? Resistir, 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 eu acho que é possível, sim. Porque mudar toda uma cultura de séculos, ela não acontece de uma hora para outra. Né? E a gente não pode jogar no outro a responsabilidade. Penso que a gente tem um papel aí a cumprir, na medida que a gente é sensibilizado para esses temas, né, da questão da diversidade, do respeito. As pessoas são diferentes, mas elas são, sobretudo, iguais, elas são pessoas. Né? É um pouco por aí que eu penso. Vamos continuar com pergunta. Você falou ocupar e resistir, então, né? Boa noite. Eu me chamo Juliana, eu sou professora de Educação Física e joguei por muito tempo futsal. E o que eu gostaria de perguntar é a respeito da invisibilidade do esporte feminino, né? Principalmente na mídia. A gente vê muito pouco o esporte feminino como sendo veiculado na mídia, aparece muito pouco. Por exemplo, os esportes nas Olimpíadas, os ingressos femininos são mais baratos do que o masculino, né? Na tentativa de incentivar que as pessoas vão assistir, tem uma depreciação, né, do esporte feminino. E aí, vocês falando sobre a questão de lutar pelos seus direitos, me veio à cabeça um caso que aconteceu recentemente da seleção feminina de futebol, a seleção americana, né, que elas exigiram da confederação que fosse pago o mesmo bônus que é pago à seleção masculina, que não tem metade dos títulos que elas têm, né? Elas têm muito mais importância no futebol do que a seleção masculina. E eu gostaria de saber de vocês, assim, como que vocês veem uma saída para o esporte feminino no Brasil, ter um pouco mais de visibilidade, mais apoio da mídia e talvez também da parte do governo também, por que não? Posso começar? A conversa é longa, né? É difícil. O que eu vejo? É o que você falou, há uma diferença imensa. Você abre qualquer página de jornal, de qualquer dia da semana, segunda-feira, então, é mais trágico ainda, está acontecendo a Copa Mundial de Futebol das Mulheres, no Canadá, não tem uma notícia. Né? Acontece qualquer possibilidade para o jogo dos homens, tem várias notícias. Então, acho que não dá para a gente ficar sempre falando a mesma coisa. Acho que a gente tem que pensar em ações propositivas. Um exemplo, para mim, muito claro, essa exposição que a gente fez no Museu do Futebol ano passado, né? Visibilidade para as mulheres no futebol. Pessoas que se afastaram do futebol, e eu falo Dani Alves, uma atleta maravilhosa da seleção brasileira, que tinha desistido do futebol, não queria mais nem saber falar em futebol. Chamamos a Dani, veio para uma fala no museu. A Dani hoje voltou para o futebol. Ela não joga futebol, mas ela está envolvida com escolinhas, porque aquilo foi tão sofrido para ela, o que ela viveu, que agora ela pensou, não, eu vou voltar de outra maneira. Então, eu acho que tem que ter muita estratégia, não dá para jogar... E daí, uma coisa que eu acho que é importante, às vezes fala, as atletas não se posicionam. A gente sabe que no esporte de alto rendimento, se posicionou, vai ser cortado. Muitas vezes a gente tem série de exemplos que acontece isso. Né? Vai contra a política do Comitê Olímpico Brasileiro, da Confederação, das federações esportivas, é corte. Né? Então, é uma situação... O caso da Jaqueline, nossa primeira medalhista de ouro, exatamente, a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro,
que se revoltou contra o patrocinador, vestiu a camisa ao contrário e foi cortada pelo Nusman. Adriana Araújo, nossa primeira boxeadora que traz uma medalha para o Brasil. Adriana Araújo, nossa medalhista. Veio falou das precárias condições, né, e imediatamente fez o corte. Quer dizer, são situações complicadas. O que eu penso, né? Que tem que ser um conjunto de ações, e por isso que o diálogo é sempre importante. Não adianta jogar para a CBF, ou jogar para o Comitê Olímpico Brasileiro, ou para o Ministério do Esporte, ou para a Secretaria Estadual de Esportes. Essa é uma cultura que tem que... Porque eu penso assim, o esporte, quando ele foi pensado pelos homens e para os homens. Tanto é que nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos, o Barão de Coubertin, que é o idealizador, as mulheres não participaram, porque, segundo ele, elas iriam ferir o espetáculo esportivo. E ele pediu demissão, renunciou, eu acho, se não me engano, em 1928, por aí. Exatamente. Porque as mulheres já estavam participando. Porque as mulheres entraram. Ele achou um desrespeito às normas olímpicas e tal, as mulheres estarem disputando a Olimpíada. Então, é uma cultura que sempre joga as mulheres... E quando eu estou falando numa cultura, não é mulheres versus homens. Quando se fala no machismo, o machismo não é só dos homens. O machismo é uma representação cultural, historicamente construída, que está em homens e está em mulheres. A gente não pode cair nessa lógica fácil, que são elas versus eles. Tanto é que as mulheres do futebol dizem, a gente não quer ser igual ao futebol dos homens. É diferente, é outra possibilidade. A gente só quer um mínimo possível. Carteira assinada, campeonato... nos campeonatos, ter ambulância, ter toda a infraestrutura, que o vestiário, a gente possa ter um vestiário um pouco mais organizadinho, porque às vezes elas precisam ir para aquele vestiário dos homens que está cheio de xixi, pelas coisas. Quer dizer, são estrutura mínima, né? Calendário, que aconteça. Então, é sempre muito difícil falar sobre isso, não eu falar sobre isso, mas as pessoas falarem, porque elas são invisíveis mesmo. E acho que daí é isso que a gente precisa fazer. Assim como não tem princesas negras, cadê as jogadoras, cadê as nadadoras, cadê as biografias das mulheres no esporte? Cadê as propagandas com mulheres no esporte, com atletas? E daí, quando faz a propaganda, acho que é uma questão importante da gente pensar, que é sempre a erotização da atleta. Então, muitas vezes, sempre diz, não tem patrocínio, porque não tem visibilidade porque ninguém quer assistir. Olha o que está acontecendo lá no Amazonas agora, que na final da Liga de Futebol Sub-20 das meninas, das mulheres, tinham 17 mil pessoas. Será que ninguém gosta de futebol, foram lá comprados por alguém, pelo patrocinador? Não, a gente tem que despertar o interesse. Mas nunca querer comparar, porque acho que uma questão, só para finalizar, eu falo muito, a gente não pode comparar o futebol dos homens no Brasil. Ele é uma exceção, ele é fora de qualquer outra possibilidade. As modalidades esportivas são muito mais precárias em termos de infraestrutura, de apoio, de patrocínio, de visibilidade do que o futebol. Então, tira esse futebol como aquilo que se quer chegar, porque ele é muito fora de tudo. Minimamente, o que se quer chegar para homens e mulheres que dedicam a sua vida ao esporte é que tem uma aposentadoria quando para de jogar. O que faz? O que eu vou fazer depois que acabar a Olimpíada? É sempre incerto. É sempre jogar a sua vida em termos de um sonho, de um desejo, mas sem uma estrutura que ele possa, muitas vezes, viver daquele desejo. Então, acho que são sempre temas que a gente precisa falar, resistir e ocupar. Diogo. Eu vou colocar mais esse exemplo dentro das lutas. De 2004 até os dias de hoje, dentro das lutas, as mulheres são as mais vencedoras. Elas já ultrapassaram os homens, A seleção feminina de judô é muito mais forte que a seleção masculina de judô. A última campeã olímpica foi a Sara Menezes. A luta olímpica tiveram 2 campeões mundiais, que foi a Aline e a Joyce. No taekwondo, a Natália Falavina foi bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, e a Iris agora foi a única atleta do taekwondo a entrar entre as 6 melhores do mundo. Então, assim, o boxe com a própria Adriana. Então, assim, dentro das lutas, o mercado da luta, que é um mercado extremamente fechado e masculino, as mulheres estão conseguindo se destacar muito.
um desses grandes motivos, porque elas também treinam com homens, porque quase não tem atletas femininas de lutas. Primeiro, porque a família não deixa, né? Um pai e a mãe acham um absurdo a sua filha ter a profissão de lutador. Isso é muito difícil. Então, eu convivo com lutadores também de MMA, tem as meninas que treinam MMA, e é mais difícil ainda, é muito mais marginalizado. Mas dentro das lutas, de 2004 até 2012 e vindo agora para 2016, elas tiveram uma perspectiva de sucesso muito maior do que os homens. E vem dizendo que os Jogos Olímpicos de 2016 será o Jogo das Mulheres. As mulheres vão ganhar mais títulos que os homens, e eu acredito que realmente elas vão ganhar mais títulos que os homens. Então, eu acredito que as pessoas precisam saber disso. Porque ainda fizeram um teste, eu não sei qual foi a agência que fez, de mostrar somente sombras de atletas. E todo mundo que tentou adivinhar qual era aquele atleta fazendo aquele movimento, todos e todas falaram que eram homens. E, na verdade, todos os atletas eram mulheres. Era a Marta no futebol, a Mayra no surf, e todos falaram que eram homens. Então, também, isso acontece no mesmo caso também com os negros e com o racismo, porque é aquilo que nós vemos todos os dias. Então, nós replicamos aquilo que nós vemos todos os dias. Então, as mulheres também elas têm essa grande dificuldade que o assédio é muito grande, e quando vão fazer as propagandas e as publicidades sempre estão em conotação sexual ou do lar, né? A Bombril fez uma grande publicidade há 4 anos atrás, que era Mulheres de Ouro, não lembro o nome, contrataram 6 a 8 melhores atletas do Brasil e colocaram elas para lavar louça, com uma simbologia que é a mulher do lar, né? Então, você pega atletas que têm um potencial físico, são fortes, né? Então, esse é o meu mundo. Eu estou extremamente acostumado com mulheres fortes. Então, quando a gente sai desse mundo, entra no mundo social, normal, é o tempo todo, né? Se a gente está numa balada, está numa diversão, todo mundo aponta, porque ela tem músculo. Bom, ninguém aponta um homem porque tem músculo, né? Mas uma mulher ela é extremamente apontada porque ela tem músculo. Então, existe, sim, essas dificuldades. Eu acho que a forma de diminuir esses impactos é assumindo cargos de chefia, principalmente essas atletas que estão aposentando e conseguiram um know-how olímpico e são convidadas para trabalhar em grandes empresas esportivas, tentar assumir esses cargos de chefias, e elas, internamente, indicar outras mulheres, para que elas possam entrar dentro desse mercado, porque dentro desse mercado ele é um mercado muito fechado, né? E tudo à base de indicação, e a maioria das indicações são para os homens. Então, acho que as mulheres que assumem os cargos de chefias precisam mobilizar internamente e indicar mais mulheres para cargos de chefia. Nós temos que valorizar aqui, lembrar, nossa querida Ana Moser, né? É uma batalhadora à frente de vários projetos. Só falar um pouquinho de história olímpica, já que nós estamos falando das mulheres. Na primeira Olimpíada da Era Moderna, na Grécia, nenhuma mulher participou. Em 1900, em Paris, 11 já disputaram. 5, se não me engano, no golfe e 6 no tênis. Mas como se fosse uma competição paralela. A coisa foi avançando, avançando, avançando. Em termos de Brasil, a primeira atleta mulher a participar de uma Olimpíada foi Maria Lenk, aos 17 anos. E a nossa queridíssima Aida dos Santos, na Olimpíada de Roma, em 1960, que ficou em 4º lugar no salto em altura, com sapatilha emprestada e com o pé dolorido e todo, era a única mulher numa delegação de 66 homens. Então, a trajetória vai por aí. Daqui a pouco a gente está devendo aquele vídeo da Bruna. Mais alguma pergunta? Eu tenho, Trajano. A gente estava discutindo aqui, o vídeo, o Renato, sobre o caso do Daniel Alves, que, independente da opinião, a favor ou contra, se faria aquilo, se não faria,
foi um fato que gerou discussão, polêmica. Conversava-se no bar sobre o assunto. De comer a banana. De comer a banana. Essa é a minha primeira pergunta em relação à sua opinião. E a segunda, em relação à campanha que tentou ser promovida em relação Somos Todos Macacos. Muitos amigos que eu tenho negros foram a favor, outros contra. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse caso. O caso do Daniel Alves foi emblemático, não é isolado, tiveram inúmeros, mas ficou emblemático. É muito complicado quando você está em ação, né? Então ele estava jogando, então ele tem que ter a frieza e pensar numa solução para algo que ele não está preparado, ele não treinou para isso. Então eu achei brilhante o que ele fez, porque ele poderia ter qualquer tipo de reação, e aquilo deixou o agressor totalmente constrangido, porque ninguém nunca imaginou que alguém poderia fazer esse ato. Mas eu acho que eles podem muito mais. Esses atletas, nesse padrão, eles podem muito mais. Eu acredito que, até por eles serem mestiços, eles têm uma dificuldade de identidade. Então, muitos deles não se consideram negros, né? Aí você pega a origem dele, baiano, você pega o vô, pega a avó, todo mundo é. Mas esse cara, ele saiu do Brasil com 14, 15 anos e viveu na Europa durante 10, 15 anos. Ele não tem convívio. É igual o menino Mogli. Você é criado com lobo, você é lobo. Então, ele não tem convívio, ele acaba perdendo a sua identidade. Então, muitos jogadores de futebol saem do Brasil muito novos e não têm esse convívio, ele acaba perdendo essa identidade, né? Mas isso acontece com o próprio Messi, né? Não estamos falando só de negros, vamos falar de branco também. Porque o Messi saiu menino, com 13 anos, ele luta para reconstituir para aquela infância perdida e só apanha, né? Não tem conseguido. É muito difícil isso, né? Você fica sem identidade. E a publicidade, acho que foi a pior publicidade que eu já vi na minha vida, assim, que eles pensaram numa solução, só piorou. Porque o Somos Todos Macacos não faz sentido nenhum, né? Assim, não foi uma ação publicitária que eles estavam vendendo camisas, então tinha um cunho lucrativo, foi foram oportunistas, não eram para discutir nem debater sobre esse assunto, foi uma oportunidade. E não foi legal, não trouxe um bom impacto. Por quê? Porque o macaco já é o maior xingamento que existe, né? E você colocar Somos Todos Macacos, você vai ter que falar para todos os religiosos que não viemos da costela de Adão. Então, você também já causa um outro problema. Então, eu achei que foi uma publicidade muito ruim, né? Se a gente pensar, mais uma vez, os grandes astros da NBA, o tipo de mobilização que eles fazem, os grandes astros do futebol têm total condições de fazer igual ou maior, porque o campo deles é muito maior, atinge muito mais pessoas, mas eu acredito que a falta de identidade, de conhecimento sobre o assunto dificulta, também o medo de perder o seu contrato ou de criar problemas dentro dos seus clubes, também isso dificulta bastante. Eu concordo. Eu acho que a campanha, ela foi uma campanha mais midiática do que qualquer outra possibilidade, né? E somos todos só para aparecer ali, porque no cotidiano esse somos todos não se refere. Muitas vezes as pessoas que aderem somos todos macacos são as pessoas que estão reproduzindo a forma de preconceito de seu lado. É que também foi muito visível, foi muito próximo do evento com o Márcio Chagas, com o Tinga, né, Daniel Alves, foi ali no momento em que esse tema apareceu, campanha Racismo Nunca Mais, e se esvaiu. Hoje a gente vai ver que já não existe de novo essa campanha. Eu queria só falar uma coisa que acho que é importante, não sobre isso, mas eu não queria deixar de dizer. Eu penso que um dos grandes empecilhos para as mulheres no esporte é o medo da violência sexual.
Quantas mulheres gostariam de fazer práticas como esportes na natureza, treinar para maratonas? Elas não fazem porque precisam de companhia, porque têm medo de sair correr num parque depois do emprego às 6 horas da tarde, porque efetivamente essa violência existe. A gente não tem se dado conta do quanto a violência sexual ela também causa danos à adesão de determinadas modalidades esportivas, sobretudo as individuais. As mulheres têm medo de sair, e elas têm razão de ter medo, porque a violência está aí. Então, se a gente pensa em relação à adesão ao esporte, muitas vezes esse perigo que não está colocado para os homens é um grande impeditivo, né? E a gente não tem pensado sobre isso. Acho que talvez, como o tema é preconceito, como o tema é essa adesão, é uma questão a ser pensada, né? Quais são os impeditivos para que determinados grupos entrem em determinadas modalidades? A Daiane é um caso único, praticamente, na ginástica olímpica, de uma negra. Depois teve a Adriana dos Santos. É uma modalidade que não se espera que tenham atletas negros participando. O pai diz, por que ele não vai para o atletismo? Né? Então, o quanto esses marcadores sociais, raça, etnia, orientação sexual, eles importam, muitas vezes, na decisão de qual modalidade eu vou ou não aderir. Então, queria um pouco falar sobre isso. E uma coisa que eu não te respondi, da seleção das americanas, elas podem exigir, porque hoje elas são o top do top, quer dizer, né, elas chegaram no momento de empoderamento que elas podem exigir. Né, e acho que vai ser, talvez, se vierem para a Olimpíada, é a seleção que deve ganhar o ouro, porque hoje elas estão mandando muito bem, estão jogando muito bem. Pegando o gancho do futebol feminino, vamos ver, então, o vídeo da Bruna. Hoje, cada vez, as meninas jogam futebol feminino cada vez mais jovem. Então, eu acho que isso facilita também. Desde pequenininha, ela não precisa mais jogar com o menino. Porque antes tinha isso, ela vai jogar futebol onde? Vai jogar no meio de menino e acaba ficando, porque você sabe que criança é assim, vê um e copia. Então, eu acho que hoje é mais natural o futebol feminino. Mesmo ainda que o Brasil não seja forte nessa modalidade, eu acho que hoje ainda é mais natural. E eu acho que isso também facilita para as meninas não precisarem achar que elas precisam ser como homens para jogar futebol. Mulher pode jogar futebol, sim. A gente tem que ser feminina. Eu acho que você tem que ser feminina. A gente tem que ter vaidade, porque toda mulher gosta de se maquiar, de usar brinco, de prender bem o cabelo, de fazer o cabelo, de estar bonito. Acho que todo mundo gosta. E isso não faz mal. E a gente pode unir o útil ao agradável. Eu acho que a gente tem que ter orgulho de jogar futebol, mas eu não preciso me vestir que nem um homem para falar que eu sou boa no que eu faço aqui dentro. Então, eu acho que ainda existe essa discrepância assim, de figura para o talento. Só que a gente está mudando isso. Bela flor, pouco disse, gêmea flor, que cresceu no rio. O Elvídio, que está aqui, que dirige o nosso programa, voltou muito impressionado com a Bruna, com a qualidade das palavras da Bruna. E vem de encontro que você está falando, né? Então, eu acho que é isso. Acho que as mulheres estão se empoderando no futebol. Né? Eu penso isso. Agora, eu também penso que... Eu discordo um pouquinho da Bruna do que ela está falando, né? Porque eu acho que nem todas as mulheres são iguais. Toda mulher gosta de se maquiar, é a mesma coisa dizer que todo homem gosta de jogar futebol. Quer dizer, alguns gostam, os outros detestam futebol, né? Nem por isso são menos homens. Aí é uma questão de identidade de gênero que está se falando. Algumas mulheres gostam de jogar maquiadas e outras não. Algumas mulheres não se identificam com uma representação de feminilidade. Agora, isso não pode, de forma alguma, ser impeditivo e nem diminuir essas mulheres. Né? Mas aquilo que ela fala em relação a jogar com meninos. Perfeito, perfeito. Acho ótimo quando ela diz isso. Agora, quando eu estive ano passado nos Estados Unidos, que eu encontrei a Cici, né, e conversei com ela, que é essa grande jogadora, uma das grandes jogadoras da primeira geração,
Ela, como todas que eu tenho entrevistado nesse período, começaram com os meninos na rua. E a Cici me diz uma coisa muito legal, assim, Silvana ganhava boneca, o que eu fazia? Eu não gostava de jogar boneca, eu arrancava a cabeça das bonecas e era a minha bola. Eu disse, não acredita, eu disse, eu tenho, minha mãe tem na casa dela, na Bahia, 6 cabeças ainda, eu vou te dar uma. Eu disse, eu quero uma cabeça. Jogava com a cabeça da boneca. Ou seja, ela não se identificava com uma representação de brincadeira de menina, então não tinha outra, jogava com os meninos. Hoje, acho que sim, é diferente, a gente tem escolinhas para as meninas, né, de futebol para as meninas, coisa que essa geração não viveu. A gente tem nas escolas, algumas escolas têm futebol para as meninas, tem outros espaços, então não é tão natural, mas há mais possibilidades, né? Tanto é que a gente vê as meninas que estão na geração hoje, que estão na seleção, que são jogadoras bastante jovens, já têm uma vivência completamente diferente desta primeira geração de Michael Jackson, Cici, Pretinha, Roseli, Fanta e por aí afora, né? Então, penso de novo, você é professora de educação física, né? Na educação física, a gente tem que fazer com que meninos e meninas participem, tenham o acesso a todas as possibilidades esportivas. É a mesma coisa se vai tirar aula de matemática das meninas porque é menina, por que pode tirar de futebol? É um conhecimento corporal importante, o futebol é um conteúdo muito identificado com a nossa cultura, o esporte. Por que não acessar? Mesmo que não vá ser atleta, a escola não é para formar atleta, é para que a pessoa conheça aquele esporte. Portanto, é importante que se faça, né? E eu acho que a Bruna traz isso, né, Trajano, dessa diferenças de geração. E daí, sim, uma das questões, né, feminilizar as jogadoras para que sejam vendidos os ingressos. Não necessariamente. Né, o jogo que tem que ser bonito, e não quem pratica o jogo. Eu penso um pouco... E também, beleza, é um conceito muito relativo. Né? Não é. Não quis. Mas a vaidade não está em segundo... Ela tem direito a ter essa vaidade. Exato. Expressar essa vaidade. Perfeitamente. Né? Concordo com isso. Ela não falou isso, né? Mas tem um exemplo ao contrário que o Diogo estava falando. Enquanto a Bruna está falando que as meninas já treinam com meninas, já tem onde começar... E falava que no taekwondo, nas lutas, as meninas treinam com os homens. Principalmente as meninas mais pesadas. Você já é uma grande dificuldade, assim, uma menina que calça 46, que pesa mais que 70 quilos. Ela já tem uma dificuldade na sociedade de aceitação, ou se ela é muito alta. E as lutadoras mais pesadas, que acima de 67 quilos, elas praticamente não acham outras meninas para treinar. É raríssimo, não acham. Então, elas treinam com homem. Talvez, até por isso, o desempenho dela pode ser melhor quando vai competir com outras mulheres. Mas daí você começa a ter um tipo de concorrência que, para ela, dificulta muito, porque ela não vai conseguir acompanhar a mesma força, o mesmo ritmo do homem, porque nós somos diferentes. Né? Hoje já existem equipes especializadas em mulheres, mas a maioria é de 60 quilos, 65 quilos para baixo. E essas categorias têm muitas, mas mulheres acima de 70 quilos é raríssimo. Elas treinam com homens, no judô também, isso é extremamente natural, treinar com homens. Boxe, ela praticamente... Quase você não vai achar mulher que tenha disposição de fazer boxe profissional ou boxe olímpico. Então, elas têm que treinar com homem. Antes de encerrar, eu quero saber se tem mais alguma pergunta. Você quer fazer pergunta? Observação. Palavra de ordem. É que eu trabalho Questão de ordem. no Centro Olímpico, que é uma grande referência para o boxe, né? Das 5 vagas, 4 ou 3 começaram lá. E o boxe feminino tem uma menina que treina lá e ela treina só com homens. Assim, hoje, a Andréa Bandeira está treinando lá, que está em várias Olimpíadas, e uma menina que está começando, ela treina só com homens. Assim, num local que é grande referência do boxe. Assim, qual que é o centro? Centro Olímpico. Mas qual? Da prefeitura. O da Ibirapuera? Isso, exatamente. Foi onde grandes chocolates começou lá, Andréia. Só uma observação, assim, para a gente ver o nível que chegou, né? Realmente, para lutas, isso ainda é uma grande barreira. Assim, boxe. Vocês já viram
um lutador de boxe, depois que ele toma uma pancada, como é que fica o rosto dele. Então, imagina uma menina chegando assim em casa. Todo mundo vai achar que ela apanhou do namorado, apanhou de alguém. Né? Então, tem que ficar se explicando também. As meninas que treinam taekwondo ficam com vergões, né? Braço, perna, rosto. Então, tem que ficar se explicando. É difícil. Ainda o Brasil não tem uma cabeça boa para isso. Qual é a proporção, Diogo, de homens e mulheres no taekwondo, por exemplo? 70% de homens, 80%? Praticantes? Praticantes, eu acredito que uns 70, 30, 60, 40, mais ou menos. Existe bastante praticantes meninas, mas não competidoras. Competidoras tem menos. Então, vamos supor, a minha categoria, que é meio médio, 68 quilos, é a categoria que tem mais quantidade de atletas no mundo. Então, o meu campeonato mundial vai de 6 a 7 lutas. O das meninas, o que tem mais é 5 ou 4. Peso pesado, às vezes, tem 3. Então, dentro de uma questão de concorrência no mundo, os países que têm peso pesado feminino, todos eles colocam, porque há uma probabilidade muito maior de serem medalhistas olímpicos. E, no meu caso, todos eles tiram. Você tem que engordar, então. Deu azar. Pedi a cada um de vocês a expectativa sobre a nossa Olimpíada, que está aí à beira do começo, daqui a 40 e poucos dias. E se vocês acreditam, começar pela Silvana, que vai haver algum legado esportivo. Ai, é uma pergunta difícil, muito difícil, Trajano. Eu estou muito receosa com esses Jogos Olímpicos. Sempre tive, desde que o Brasil se candidatou, sempre tive muito receosa com o que poderia ou não acontecer. Acho que teve um investimento muito grande, algumas coisas deram certo, outras não vão dar certo, não vão ser acabadas. Acho que teve um investimento de uma política de tentar fazer com que os atletas tivessem mais possibilidades, alguns atletas, algumas modalidades. Mas eu tenho muito receio. Acho que algumas modalidades a gente está bem. O judô, eu acho que interessante. E eu queria fazer uma ressalva. Quando eu falei, na primeira fala, eu falei, por que não uma mulher? Né? E eu acho que o judô é um exemplo interessante. Quando a Rosicléia Campos assume aquela seleção, as mulheres elas começam a conquistar várias coisas. E eu não estou dizendo que é porque ela é uma mulher, mas eu estou dando exemplo, por que não uma mulher? Né? Por que não mulheres treinadoras venham aí? Eu penso que houve um investimento, sobretudo com Bolsa Atleta, para algumas modalidades, mas eu acho que a gente ainda está, em termos de estrutura esportiva, aquém, né, dos países de ponta. Se a gente conseguir, eu vejo que é muito pelo esforço individual dos atletas, com relação ao depois. Eu não sei o que vai acontecer com esses atletas e essas atletas depois dos Jogos Olímpicos. Talvez o aporte que tenha de investimento para chegar aos Jogos seja um, depois ele pode ser outro, porque, claro, que o Brasil quer se mostrar mundialmente, não apenas como uma potência capaz de sediar esses Jogos, que eu não sei até que ponto isso vai acontecer bem, ou uma potência esportiva. Para mim, o grande problema é quando acabar as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, o que vai ser da estrutura esportiva brasileira. A CBF vai manter com bastante incentivo essa seleção permanente de futebol, as modalidades que hoje estão, o remo, o judô, tantas outras modalidades que têm determinados incentivos, elas vão ser mantidas. Como que isso vai acontecer? Né? Porque parece que os Jogos encerram uma etapa de investimento público no esporte. O que vem depois é muito mais por mérito, resistência das pessoas que fazem esporte. E daí queria chamar a atenção que é uma campanha que a professora Kátia Rubi fez dos atletas e das atletas conduzirem a tocha olímpica. Né? Ou seja, é interessante pensar que das 16 mil pessoas que estão carregando a tocha olímpica no Brasil, nem todos os atletas que foram aos Jogos Olímpicos foram contemplados. Com isso, para eles, talvez seja mais significativo do que o patrocinador, o Big Brother, a pessoa que participou do Big Brother, ou uma dupla sertaneja, qualquer que seja. Né? Mas é aquela pessoa que fez esse evento acontecer, ela não tem o direito de
carregar o que é o símbolo, né? O fogo olímpico é o símbolo daquilo que está sendo colocado no seu próprio país. Então, acho que, para mim, aí já dá para a gente pensar o lugar que o esporte ocupa em termos de efetiva estrutura. É midiático em função de um grande evento internacional? Talvez sim. Né? Acho que a preocupação... Eu tenho muito receio com a violência, eu tenho muito receio com o que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Eu tenho muito receio se as nossas estruturas esportivas vão dar conta. Né? Já tem ciclovia caindo, a Baía da Guanabara está poluída, o laboratório que recebeu um investimento enorme para fazer o teste antidoping não foi credenciado. Quer dizer, tem uma série de coisas que colocam muito em risco esse evento esportivo. Eu tenho receio, o acontecer dos jogos e, sobretudo, o depois que encerrar esses jogos. Eu acho que não vai ser tão festivo quanto se produziu depois da Copa. Não sei, talvez eu seja muito negativa nesse sentido, mas a gente vive num país que a gente não sabe o que é o dia de amanhã. Né? Se a pessoa que está governando o país amanhã vai ser a mesma que governou ontem, ou seja, ninguém mais sabe mais nada. Cada dia é uma novidade. Portanto, os Jogos Olímpicos eles estão imbuídos dessa novidade. Ainda mais um Estado que decretou calamidade agora e falência. Quer dizer, não sei, tenho muito receio. Só posso dizer que eu estou muito receosa. Antes do Diogo falar, eu queria dar um pitaco em relação à tocha olímpica, o carregamento. Concordo plenamente que é um absurdo, isso é uma vergonha que vários atletas que disputaram Olimpíadas não foram contemplados. E lamento muito que alguns jornalistas tenham topado participar desse carregamento. Deviam ocupar esse espaço que eles têm, denunciando isso e apontando atletas que não foram contemplados. Vários se divertiram, ficaram expostos, vibraram com isso, mas não conseguiram me comover. Eu acho que o papel do jornalista é outro. Diogo. Bom, eu vou falar uma coisa importante, que é quem vai acender a tocha. Né? Que esse é um marco extremamente importante para todos os países. Quem vai acender a tocha. E eu não recordo, mas eu acho que uma mulher nunca acendeu a tocha. Não, teve aquele arqueiro lá em Barcelona que foi falso, né? Lembra? Deu a flechada não passou pelo caldeirão e enganou a todo mundo. Né? Não sei se aqui vai ser assim. Então, eu acredito que a pressão popular pode surgir efeito. Enviar e-mails para o Comitê Olímpico, para o Comitê Organizador, pedindo, solicitando que no Brasil possa ser uma mulher a acender a tocha. Teria algum nome? Aida. A nossa Aida que apareceu aqui. Nossa Aida. Nossa querida Aida. Aida. Seria uma grande homenagem. Seria uma grande homenagem. E sobre o legado olímpico, bom, eu vejo o legado olímpico de diversas formas. Né? Eu vejo a mobilidade urbana como um legado olímpico. Eu vejo os credenciamentos para áreas de ciência, de tecnologia, saúde, um controle de antidoping que o Brasil nunca teve. Isso também faz parte do legado olímpico, praças públicas para as pessoas ter acesso à atividade esportiva. Porém, o Brasil fez o de praxe, ele está privatizando todas as áreas públicas. Então, depois que acabar os Jogos Olímpicos, aquelas áreas olímpicas terão donos, virarão condomínios fechados e só quem tiver a grana e acesso vai poder participar. A especulação imobiliária triplicou naquela região, Jacarepaguá. Então, lembre-se sempre do campo de golfe, né? Golfe no Brasil, hoje em dia, a gente não precisa nem discutir, né? Ainda mais assim, o Brasil já tinha um campo de golfe oficial e eles construíram outro. Ali perto. Eu fiz os Jogos Pan-Americanos do Brasil. Então, e estava acontecendo exatamente aqui nas Olimpíadas, que está acontecendo agora nas Olimpíadas. Todo mundo falando, não vai dar tempo de terminar, não vai terminar. Terminou, os Jogos aconteceu, foi um sucesso. E não ficou nada para a gente. Ali foi onde eu perdi totalmente as esperanças, né? Porque assim, o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2016, você poderia aproveitar tranquilamente todas as construções dos Jogos Pan-Americanos de 2007.
Você somente poderia fazer algumas adequações. Só que quando o Brasil sediou os Jogos Pan-Americanos de 2007, o Brasil já tinha escrito o planejamento, o modelo dos Jogos Olímpicos para 2016. Então, quando o Brasil ganhou em 2008 a vaga, então em 2007 o Brasil já tinha o projeto pronto. Então, todas as construções que fizeram os Jogos Pan-Americanos já poderiam ser adequadas a uns Jogos Olímpicos. Então, isso foi feito pensado. Mas, Diogo, e as construtoras? Onde ganhariam dinheiro se fosse tudo, sabe, adequado? Teria que construir tudo de novo, como o velódromo, e vai por aí. O Maria Lenk não foi feito, o Engenhão está parado, reformado. Quer dizer, foi um grande festival, né, das empreiteiras, do mercado imobiliário. Mesmo esse trem, esse ônibus, não é trem, o VRT, para levar pessoas para a Barra da Tijuca, onde menos se precisa disso. Nós temos subúrbios do Rio de Janeiro que necessitariam muito mais de formas de transporte. Mas, enfim, a Barra é o lugar dos ricos, onde a especulação imobiliária se dá em maior parte. Então, salve-se quem puder. O Rio ele começou a construir algumas sedes olímpicas em comunidades. Existem 6 sedes olímpicas em comunidades no Rio de Janeiro. Eu visitei uma que fica Vila Isabel, no Morro do Macaco. A sede ela é muito legal, ela é bem organizada, funciona, mas quando você sobe, sei lá, 100 metros acima, as crianças de 14 anos estão com um fuzil 100 metros acima. Então você faz uma base olímpica como se fosse, olha, está aqui. Aquilo que eu falei que ia fazer está aqui, mas você não mobiliza o bairro, você não revitaliza o bairro, você não faz a comunidade participar realmente daquele projeto. Então, o legado educacional do Brasil foi zero. Né? Nós não inserimos o esporte na escola, não inserimos o esporte nas universidades. Os atletas têm muita dificuldade de manter alta performance com estudos. Eles acabam a carreira como atleta, depois vão estudar. Então, eles acabam a carreira com 34 anos, e aí ele entra no seu primeiro ano de universidade, que leva mais 4 anos para ele estar formado. Então, ele vai estar formado com 38 anos, sem carteira de trabalho. Dificilmente ele será aceito no mercado. Ele não consegue concorrer com o mercado. Atleta olímpico não tem aposentadoria. Então, as meninas da ginástica podem aposentar com 20, 22 anos, estão aposentadas com 20, 22 anos. Então, não se tem um plano de pós-carreira. O Brasil não construiu um plano de pós-carreira. E o Brasil não construiu a etapa de longo prazo para os Jogos Olímpicos de 2020 e 2024. Então, todos os planos de incentivo do Brasil vão acabar esse ano, em dezembro desse ano. Então, a Lei de Incentivo ao Esporte, ela conseguiu... ela foi prorrogada, na verdade, ainda vai ser... decidido se vai continuar a Lei de Incentivo ao Esporte. Eu acredito que não vai. Acho que eles não vão dar continuidade à Lei de Incentivo ao Esporte. A Bolsa Atleta vai acabar em 2016, que foi o Plano Brasil Medalhas, que foi sancionado em 2012. Eu estive lá no dia que foi sancionado. E o foco do Brasil era resultado. É um plano bem mediático. Então, assim, nós precisamos atingir o patamar que o Nussmann colocou de ficar entre os 10 do mundo. Não sei por que ele tirou esse número, de onde que veio essa ideia, mas o Brasil precisa alcançar esse patamar. Então, todo o dinheiro que foi injetado foi para atingir esse patamar. Então, você só investiu nos atletas de elite. Então, o Plano Brasil Medalhas é para os 20 melhores atletas do mundo, não é para a base. Então, quando acabar os Jogos Olímpicos, esse plano deixa de existir. E aí esses meninos, esses garotos, não tiveram essa carreira prolongada, não tem um plano até 2020. Então, acredito que o Brasil, 2017, 2018, vai sofrer um grande impacto, porque todo esse investimento... Hoje, o Brasil é o 4º maior país do mundo que se investe em esporte.
e a gente não tem o resultado de um quarto maior investimento do mundo. E isso por quê? Porque a gente não faz estrutura física. Eu fui muitas vezes para a Coreia do Sul, que é o berço do Taekwondo, e eles fizeram os Jogos Olímpicos de 88. Quando eu vou para lá, eu treino nas sedes olímpicas de 88, e parece que eu estou entrando em algo que foi construído agora. Eu fui para Sydney, que teve os Jogos Olímpicos de 2000, eu entrei nas sedes para treinar, parece que foi construído agora. E o do Brasil, que foi feito em 2007, não existe mais. Então, o que vai ter de 2016, eu não sei se isso vai existir. Eu acredito que muita coisa também vai ser desperdiçada, porque o Brasil, a Inglaterra, quando fez os Jogos Olímpicos de 2012, eles ficaram, do período de 8 anos, 2 anos só planejando, organizando e planejando. Então, para ter essa grande preocupação do que nós vamos fazer, né? O Brasil teve, nos últimos 4 anos, 3 ministros do esporte, e o que entrou agora, Deus me livre. Eu não sei nem mais o que falar sobre isso. Então, assim, não é que nós só temos problemas, é porque foi muito dinheiro, muito mesmo, daria para fazer tudo perfeito, tudo certo. E não foi por negligência, não foi porque não sabe fazer, não. A forma que está sendo feita é pensado, organizado, e existem pessoas que estão se beneficiando com isso. Bom, mas está tudo resolvido, porque eu li que o Nussmann é candidato mais uma vez à reeleição, então está tudo em casa. Queria agradecer à professora Silvana, contribuiu muito. Mando um abraço para o professor Laércio, que vai poder assistir a gente, né, porque está gravado e tal. Ao Diogo, eu acho que a gente aprendeu muito, foi muito interessante. E na próxima, última quarta-feira do mês seguinte, julho, teremos um debate sobre alto rendimento. Estará aqui a Vani Shi e o professor Hermes Balbino, que está acompanhando agora, nos últimos tempos, a seleção de vôlei, mas é um ex-judoca, inclusive. Então vai ser muito interessante, conto com a presença de vocês na última quarta-feira do mês de julho. Muito obrigado a todos.